Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, a vida ela passa tão rápido e precisamos ter certeza de que estamos desfrutando todos os dias. Não desperdice hoje ficando com raiva ou com ciúmes ou até mesmo frustrado. Apenas fique em paz, saiba que Deus te ama. Tome a decisão de que você vai ter uma ótima atitude sobre o que você precisa fazer. Talvez haja algo acontecendo que você teme. Não tenha medo, sabe? Você só tenha uma boa atitude, saiba que Deus está com você e faça tudo com Ele. Hoje eu quero falar sobre o tempo de semear e de colher. E eu quero falar isso de uma forma um pouco diferente. Vamos falar assim: sementes, tempo e colheita. Porque muitas vezes, quando você planta sua semente, seja uma semente financeira ou uma semente de atitude ou de pensamento ou da palavra, existe um tempo que se passa antes da colheita. O agricultor, quando planta sua semente, não consegue colher imediatamente. Ele tem que ter paciência. A Bíblia diz que ele realmente se mantém paciente, vigiando a sua semeadura até obter a colheita. Então, ele rega, mantém as ervas daninhas longe, ele cuida daquilo, mas o tempo todo ele faz isso com esperança e em fé, crendo que ele vai conseguir uma boa colheita. Então, quando você planta a semente, você deve ficar na esperança, não importa quanto tempo isso leve. Sempre colhemos o que nós plantamos. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele ceifará. Eu gosto mais da tradução amplificada, que diz: o homem só colhe o que planta. Nós não podemos colher mais nada. E quando eu falar sobre semente, tempo e colheita, estaremos falando sobre semear dinheiro, ofertar para o reino de Deus, mas essa não é a única coisa que estamos falando, porque tudo o que fazemos, na verdade, é uma semente que nós plantamos. Se eu sou amigável, é provável que eu faça amigos. Se eu sou misericordiosa, se eu semeio sementes de misericórdia em outras pessoas, quando eu precisar dela, eu posso esperar uma colheita de misericórdia em minha vida. E nós falaremos mais a respeito do que realmente são essas sementes. Mas, sabe do que mais gosto sobre semente, tempo e colheita? E eu espero que entendam isso. Eu gosto porque eu sinto que isso me dá uma medida de controle sobre a minha vida. Eu não estou dizendo, sabe, que eu quero controlar Deus. Sabemos que Ele é soberano, pode fazer o que Ele quiser, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Ele disse: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam. E Ele nos deu este princípio de que tudo o que você semear, então você também vai colher. Então eu sinto que isto me dá uma capacidade de escolher. Então, se eu quero algo, eu preciso semear um pouco disso para ter mais disso na minha vida. Isto me anima, gosto disso. Gálatas 6, 7 e 8. Vamos ler duas escrituras, já li o 7, mas não se engane, de Deus não se zomba. O homem colhe somente aquilo que ele planta. Quem semear para agradar a sua carne, da carne colherá destruição. Amplificada diz ruína, decadência e destruição. Quem semear para agradar ao Espírito, este então vai colher vida e vida eterna. E nós temos que entender que, quando uma pessoa não nasce de novo, um homem em seu estado natural é apenas mesquinho. Não nascemos generosos, mas o homem nascido de novo é generoso em seu espírito. Ele só tem que aprender a trabalhar com o Espírito Santo para que as coisas que Deus colocou nele façam um caminho através da sua alma e eventualmente possam ser vistas na prática através da sua carne. Tantas pessoas no mundo estão tão desesperadas e tão necessitadas, mas o problema é que a maioria nem sabe o que precisa.
E assim elas ficam tentando preencher esse vazio dentro delas, ou esse descontentamento, com todo tipo de coisas que não funcionam, ou mesmo que funcionem por um tempo, elas não vão durar muito. E assim, então as pessoas tentam preencher seu vazio com coisas. Se eu conseguir ter mais uma coisa, se eu tiver uma casa maior, se eu tiver um emprego melhor, se eu puder ter o meu próprio negócio, é sempre se. Mas, honestamente, se não pudermos aprender a ser felizes e alegres onde nós estamos, não seremos felizes e alegres onde quer que estejamos, porque a nossa verdadeira alegria precisa vir do nosso relacionamento com Deus. No entanto, uma vez que você nasce de novo, você ainda tem uma carne. A Bíblia diz que nós morremos para a carne, não diz que a carne morre. E quando eu digo carne, estou falando de uma combinação do seu corpo, sua mente, sua vontade e suas emoções, que basicamente é o que nossa alma é. Assim, em Gálatas 5 diz que a carne guerreia contra o espírito e o espírito guerreia contra a carne, e eles são continuamente antagônicos em relação um ao outro. Então, Deus pode falar em seu coração, em seu espírito, algo que Ele quer que você faça, ou você pode estar convencido de que está fazendo algo que não deveria estar fazendo. Mas sua carne, então, te dará várias razões pelas quais está tudo bem. A carne, ela sempre tenta justificar a desobediência. Ela sempre tenta justificar o pecado. E não podemos justificar o pecado. Jesus é o único que pode nos justificar e Ele faz isso através do seu sangue. Então, literalmente, quando nascemos de novo, entramos em um estado de guerra. E nós temos que aprender a dizer não à carne e sim ao espírito. Tem uma escritura sobre a qual vamos falar nos próximos dias que diz que semeamos com lágrimas, mas colhemos com alegria. E o que isso significa? Acho que isso significa que muitas vezes, quando Deus nos pede para fazer algo, não necessariamente será algo que será fácil de fazer, pode ser difícil. E hoje de manhã tive uma dor de cabeça terrível por causa da sinusite, é época de alergia aqui na minha cidade. E assim então acordei com uma terrível dor de cabeça. E eu pensei que não ia parar e eu fiquei com muita dor de garganta também. Isso me deixou meio enjoada, então eu disse ao meu marido, como eu estava me sentindo, eu disse, mas quer saber, o diabo vai perder, porque vou para o escritório de qualquer jeito e ainda vou fazer o meu programa de TV. Eu posso semear com lágrimas, mas eu vou colher com alegria. Sabe, não temos que querer fazer o que Deus quer que nós façamos para ir e fazer. Podemos tomar a decisão de obedecer a Deus, quer nós queiramos ou não. Vou dizer novamente. Você pode tomar a decisão de obedecer a Deus, quer você queira ou não queira. Deus quer que ministremos às pessoas, quer que tenhamos boas atitudes boas e positivas. Ele quer que falemos palavras cheias de vida. Ele quer que pensemos coisas que estejam de acordo com a sua palavra. Todas essas coisas são sementes que nós semeamos e que produzem colheita em nossas vidas. E a palavra de Deus, ela nos dá realmente um plano de como ter uma grande vida. Cada um de vocês pode ter uma grande vida, uma vida para desfrutar, uma vida na qual deixa um legado de coisas boas, das quais as pessoas poderão falar daqui a 100 anos, sabe? Muitos dos livros que eu li são livros que foram escritos por pessoas que morreram há 100 anos. E assim, você pode viver uma vida que vai deixar uma boa marca em todos ao seu redor. E, se vivermos da forma correta, a vida que vivemos pode atrair outras pessoas para Cristo, por exemplo, a generosidade. Uma pessoa generosa é uma pessoa bonita e somos atraídos pela beleza. Uma bela paisagem, uma bela montanha, o oceano, um lindo jardim florido. E nós olhamos para as coisas e dizemos, isso é tão bonito.
Bem, quer saber o que é mais bonito? Um homem, uma mulher que são generosos. A menino, menino, e sim, as crianças podem ser ensinadas a serem generosas. Sabe o que é feio? Mesquinhez e ganância. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é mau, o dinheiro pode ser usado para muitas coisas boas, sabe? Precisamos de dinheiro para pregar o evangelho. Às vezes precisamos de dinheiro para sermos bênção para outras pessoas, precisamos dele para sermos bênção para os pobres e necessitados. Mas o dinheiro também pode colocar as pessoas em muitos problemas, se elas não perceberem que são mordomos e não proprietárias. Tudo aquilo que eu tenho e tudo que você tem, foi Deus quem nos deu. Sem Ele, nós não teríamos nada. E você diz, não. Eu trabalhei por tudo que eu tenho, Joyce. Quer saber? Sem Deus você não teria emprego. Tudo que nós temos é dom de Deus. Ele nos deu para ver como vamos usá-lo e Ele irá um dia exigir uma contabilidade do que fizemos com tudo que pertence a Ele neste mundo. E assim, então eu quero que você se lembre disso. Aprenda a não ser possuído por suas posses. Noutras palavras, você pode ter posses, mas precisa ser de mãos e coração abertos e precisa segurá-las livremente. E então, se Deus requerer algo que você acha que possui, esteja pronto imediatamente para dá-lo a Ele. Estamos em guerra, mas quer saber? Podemos vencê-la. Tudo o que temos a fazer é aprender a ouvir a Deus. Você diz, eu acho que eu não ouço a Deus bem. Sim, você ouve, sim. Deus nem sempre vem falar com você com uma voz como eu estou falando. Na verdade, Ele raramente faz isso. Mas Ele fala conosco pela sua palavra. Sabe, eu não tive que me levantar hoje e me perguntar se Deus me amava, nem pedir para Ele provar que Ele me ama, porque a palavra dele diz que Ele me ama. Sou como qualquer pessoa, gosto de provas. Eu gosto quando Deus manifesta algo e eu digo, cara, isso foi Deus. Mas eu também me lembrei esta manhã da Escritura que diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Tomé era um dos discípulos que precisava de provas. Ele disse, Jesus, eu não acreditarei que é você, a menos que eu veja as cicatrizes em suas mãos e seus pés. E Jesus teve que mostrar a ele as cicatrizes em suas mãos quando foi pregado na cruz. Então Tomé acreditou, mas Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, precisamos crer no que a palavra diz, não importa como nos sentimos ou como as coisas se pareçam. Se você não gosta da sua colheita, não gosta da maneira como sua vida está indo, em vez de reclamar ou de culpar outra pessoa, você deve olhar para a sua semente. Eu creio, se um agricultor tivesse consistentemente tendo uma colheita ruim ou nenhuma colheita, que ele tomaria uma atitude, com certeza ele faria isso. Ele examinaria a sua semente, como também examinaria o seu terreno, para ver se a terra era boa. Não é só o que nós semeamos que é importante, mas é importante que nós semeemos as sementes em solo que seja fértil. E muitos de vocês ofertam na igreja local ou ofertam em ministérios que ensinam a palavra ou acreditam no trabalho que estão fazendo. Eu vou dizer como eu me sinto. Eu sinto que qualquer pessoa que recebe essas ofertas precisam fazer missões, especialmente para alcançar os pobres e necessitados, os desamparados no mundo e as pessoas que estão sofrendo. Trabalhamos com vítimas de tráfico sexual em todo o mundo, porque essa é uma das mais terríveis coisas que está acontecendo hoje. Alimentamos os famintos, vestimos os desnudos, temos muitas missões médicas, fazemos muito evangelismo nas prisões. Eu não ofertaria para um lugar que estivesse constantemente preocupado com o que está acontecendo no seu lugar em particular, mas eu ajudaria pessoas no mundo todo.
E muitas vezes as pessoas fazem seminários de crescimento na igreja. Não sou contra, existem certos princípios que podem ser usados que ajudarão a igreja a crescer, mas creio que se estivermos atendendo às necessidades, não teremos que nos preocupar com o crescimento da igreja. As pessoas virão, porque elas querem ir a lugares onde se sintam amadas e realmente estejam sendo ministradas. Então, se você não gosta da colheita em sua vida, faça algumas perguntas a si mesmo. Eu sou generoso? Uma pessoa generosa é alguém que sempre faz mais que o suficiente. Um exemplo prático. Quando você come num restaurante, que tipo de gorjeta você deixa para o garçom ou para a garçonete? Você dá a quantia mínima exigida? Ou você sempre arredonda para uma quantia que seja maior? Às vezes precisamos pensar em como as coisas são para as outras pessoas. Imagine quantos clientes turrões um garçom ou garçonete tem que aturar. Vamos nos certificar de que não sejamos como um deles, sabe? Seja alguém generoso. Quando ver alguém que tem uma necessidade, é ótimo orar para que Deus a supra, sabe? Mas às vezes você pode suprir e você simplesmente não quer. Eu estava orando para que Deus atendesse a necessidade de alguém e ele simplesmente falou comigo: pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e não quer fazer. Isto é algo para se pensar, sabe? Não, você não pode dar tudo que você tem, mas desperdiçamos muito dinheiro. Se parássemos de desperdiçar e ofertássemos o que desperdiçamos para as missões ou para os pobres, isto seria incrível. Quantas vezes você compra um café por $3,50, dá 2 ou 3 goles e coloca de lado e ele esfria e você acaba jogando fora? Ou quantas vezes eu comprei outro par de brincos de $10 que ainda estão na minha gaveta e eu nunca os usei porque realmente nunca tive nada para usar com eles? Nós desperdiçamos dinheiro e Deus nos ensina a sermos cautelosos. Nós devemos ser bons gestores de tudo o que Ele nos dá. Outra boa pergunta: sou amigável? Não há razão para ninguém no mundo ser solitário. E se você está solitário, não fique sentado esperando que alguém venha até você. Seja amigável com as pessoas e logo descobrirá que tem amigos. Eu sou misericordioso? Quando as pessoas errarem, creia no melhor delas e lhes dê misericórdia. A Bíblia diz, Jesus disse: se você semear misericórdia, colherá misericórdia. Se você semear julgamento, colherá julgamento. Ah, somos tão rápidos em julgar e criticar e temos uma opinião sobre coisas das quais não sabemos absolutamente nada. Sejamos generosos em nossos pensamentos com as pessoas. Sejamos mais generosos na forma como falamos das pessoas e ainda mais generosos com seus erros. Porque qual de nós não comete erros? Todos nós cometemos erros também. Sou rápido para perdoar? Sou obediente às autoridades que Deus colocou sobre mim? Obediente a Deus, até mesmo às pessoas que estão em posições de autoridade sobre mim? Sabe, por exemplo, fazemos conferências e, às vezes, nas reuniões marcamos as cadeiras onde não queremos que as pessoas se assentem por vários motivos, é onde as câmaras de TV vão estar ou porque separamos aquela parte como lugar onde não vamos usar nas filmagens e já teve pessoas dizendo: eu sento onde eu quiser, você não tem nada com isso. Então, não espere receber nada do ensino, porque se você vem com esta atitude rebelde, você não vai receber nada e o mundo está realmente cheio de rebeldia. E a Bíblia diz que esse é o espírito do anticristo. Satanás foi rebelde em relação a Deus e quer que sejamos rebeldes em relação à autoridade. Eu cumpro a minha palavra para com Deus e com os outros. Muita gente hoje não cumpre sua palavra. Conversei com umas pessoas semana passada, perguntaram se eu faria algo e eu não poderia fazer exatamente como queriam. Lhes dei outra opção e disseram: vamos verificar e te retornaremos. Já se passaram 2 semanas e eu não ouvi nenhuma palavra a respeito. Bem, então isso me deixa meio que no limbo esperando e assim
Se você não se lembrar de mais nada do que eu disse hoje, lembre-se de fazer o que disse às pessoas que vai fazer, porque se você deu sua palavra, semeou uma semente, e se cumprir sua palavra, então você se colocará em posição de receber uma boa colheita no devido tempo. A Bíblia diz que aqueles que vêm a Deus devem crer que Ele existe e que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Eu não sei sobre você, mas se Deus tem uma recompensa, eu quero recebê-la. Você não? Bem, então, se eu quero que Deus faça a parte dele, eu também preciso fazer a minha parte. As palavras que eu falo são positivas, negativas, de gratidão ou de reclamação. Muitas vezes de manhã eu não sou o que eu chamaria de uma pessoa matinal, então muitas vezes de manhã eu demoro um pouco para realmente querer estar perto das pessoas. E então, se eu não tiver cuidado, posso começar a ter pensamentos negativos logo de manhã. Mas sabe, a maneira de combater e consertar isso é abrir a minha boca e começar a agradecer a Deus. Obrigada, Deus, porque eu tenho uma ótima casa para morar. Se estiver frio lá fora, obrigada, Deus, porque eu estou aquecida. Se estiver quente lá fora, obrigada, Senhor, porque eu tenho ar-condicionado. Obrigada por poder sentar e tomar um café, porque eu tenho uma pira de livros tão alta para eu ler. Obrigada pela minha família. E sabe, se você quer algo para te ajudar a vencer o mau humor rapidamente, basta começar a ser grato. Nós todos temos muitas coisas a agradecer. Não importa o quão ruim sua vida seja, não importa que tipo de situação esteja agora, você tem coisas pelas quais ser grato. E uma das maneiras pela qual dizemos obrigado a Deus com nossas ações é ofertando abundantemente em sua obra. Digo às pessoas o tempo todo, sabe, só porque sou uma pregadora na TV em todo mundo, eles não me dão um desconto de pastor ou me deixam sair sem pagar só porque estou pregando o evangelho? Então precisamos pensar e não sermos apenas guardiões ou sermos recebedores, mas precisamos ser doadores. Quando vai à igreja no domingo, você vai para receber uma bênção ou vai para ser uma bênção para outra pessoa? Talvez você possa orar pelo seu pastor antes de chegar na igreja. Você quer que ele ore por você? Bem, que tal orar por ele? E eu vou te dizer, você não pode ser mesquinho e feliz ao mesmo tempo. Então, quanto mais generoso você for, quanto mais você fizer pelas outras pessoas, então mais feliz você será. Agora, isso não significa que não deva também se cuidar e fazer coisas para si mesmo e ter tempo para si mesmo. Não estou dizendo que tudo que deve fazer é ofertar todo o seu dinheiro, doar todo o seu tempo para as pessoas. Mas certamente nós precisamos ser uma bênção para outras pessoas. Lucas 6:38 diz: Dai, e será dado a vocês. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens lhes darão de volta. Eu gosto do fato de que Deus é um Deus abundante. Ele diz que vai devolver boa medida, recalcada, sacudida e transbordante a nós. Em Malaquias, diz que quando nós dizimamos, trazemos as ofertas, Deus abre as janelas do céu e derrama bênçãos. Felizmente, ele não diz que vai só pingar. Ele diz que derramará bênçãos tão grandes que nós não poderemos conter. Sabe? E na economia do reino, temos que abrir mão de algo antes de receber algo de volta. E eu tenho aqui algumas sementes de ervilha e algumas de tomate. Bem, posso ficar com a minha semente, mas nunca vou ter uma colheita de ervilhas e tomates. Então, se eu abrir mão da minha semente... E é interessante que se eu abrir esse pacote de sementes de tomates aqui, eles são tão pequenos que você quase não consegue enxergá-los, sabe? Na ponta do meu dedo com a câmera de TV. No entanto, se eu plantar uma dessas sementes do jeito certo e cuidar dela, e for paciente, acabarei tendo um pé cheio de tomates. Eu não sei quantos eu teria, mas seriam muitos, muitos tomates. Mas tem que abrir mão de algo para conseguir algo.
O primeiro será o último e o último será o primeiro. Tem tantas coisas boas na palavra de Deus, por isso te encorajo a estudá-la diariamente.